Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao meu espaço blog O Santo Nome. Você que acompanha esse canal, muito obrigado, fico agradecido. Gostaria de mandar um grande beijo para minha mãe Elisângela, um beijo para o meu amado filho Emmanuel, papai te ama de montão. E hoje é dia 10 de novembro de 2019, passaram-se então 10 meses e 10 dias do ano, então não dê bobeira, o tempo não para. E nesse domingo, o meu relógio são 16 horas e 40 minutos. Você que acompanha meu outro canal, o blog do João Maria, obrigado. Estamos tudo num canal só. Mas existem vídeos que eu especifico, né, para que o público possa escolher, né, quais vídeos assistir. E no dia de hoje eu gostaria de fazer uma indicação de leitura, né? É um livro muito interessante que eu tenho há muitos anos já, né? Praticamente eu comprei esse livro, foi num sebo em São Paulo, na rua São Bento, né, no número 81, no centro da capital. Nem sei se ainda tem esse sebo lá, a Red Star Livraria e Sebo. É esse livro aqui, ó. Quais karmas você possui? De Sua Santidade Seiko Kariyama, o monge budista, que é esse aqui, ó, que é esse senhor aqui. Ele fez esse livro em 2001 e foi publicado pela Associação Budista Agon Shu. Né? É um livro muito bacana, tem 92 páginas, né? São 8 capítulos, e nesses 8 capítulos são distribuídos essa temática, esse assunto, quais os karmas você possui. Eu recomendei algumas vezes aqui um outro livrinho, é esse aqui, ó, Karma, a Justiça Infalível, de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Na descrição do vídeo eu vou deixar aí o link também. E esse livro aqui que fala muito sobre isso, né? O Bhagavad Gita como ele é, também, isso aqui é o formato Pocket, né? De A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Também deixei na descrição do vídeo. Fiz um vídeo sobre o karma, abaixo na descrição você vai encontrar. E também fiz 3 podcasts sobre o karma, né? A gente ouve muitas pessoas falarem sobre o karma, karma daqui, karma colar, mas não falam a real para você, o que vem a ser de fato, de verdade, o karma. Eles criam uma mística em cima da palavra, tão somente para tentarem lucrar em cima disso, tentar lucrar em cima de você. E vende o karma, né, e colocam vários penduricários. O karma da sabedoria, o karma disso, o karma da assado, e aí fica um monte de coisas aí que não dizem respeito propriamente dita ao karma, e sim ao meio de ganhar dinheiro. Infelizmente, meus amigos, minhas amigas, tem pessoas que fazem isso, e no Brasil está cheio. Então, esse livro específico, o Karma, quais os karmas você possui, ele vai dar exemplos e vai tratar de certos assuntos. Nessa linha, ele vai falar sobre o karma na linha budista. Tem várias linhas budistas. Na Índia, existem, para você falar sobre um assunto, você tem que pertencer, sobretudo religioso. Nós temos aí escolas. E se você não fizer parte de alguma escola, ninguém te ouve. Correto? Então você segue uma tradição. Certo? E esse autor, ele segue a tradição budista. Correto? E nas explicações, aí que está o X da questão. O livro tem certas peculiaridades muito interessantes para que você possa vislumbrar de uma maneira prática e conseguir contemplar na sua mente o que ele quer dizer com o livro. Os outros livros que eu citei vai falar sobre o karma, a origem do karma e como você pode vencer o karma. Porque no Bhagavad Gita, como ele é, por exemplo, de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, já deixei na descrição do vídeo aqui, embaixo, o Bhagavad Gita fala sobre 5 temas, dos quais 4 são imutáveis, não tem como você mudar. Mas um dos temas, que é Ishvara, Deus, Prakriti, a natureza material, Jiva, a alma, nós temos uma alma, né? Dentro do nosso corpo que é temporário, temos uma alma, aquilo que anima, né? Prakriti, a natureza material, Kala, o tempo eterno. Essas 4 coisas são imutáveis, certo?
E outra, que é o quinto assunto falado no Bhagavad Gita, é o karma. O karma pode ser minimizado e pode ser alterado. Como que eu posso dar o exemplo? Vou contar a história do Srimad Bhagavatam, o 11º canto do Srimad Bhagavatam, se não me recordo, se não falha a memória, o 12º canto. É uma coleção de livros, são 19 livros. Tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto e 10º canto distribuídos em 19 volumes. A edição portuguesa pela BBT, Bhaktivedanta Book Trust, abaixo do vídeo. Você vai ver aí o link da Sankirtana Shop, onde você pode encontrar esse livro também. É uma coleção. Então, os discípulos de Srila Prabhupada dizem o seguinte: quando você está num avião, você tem uma rota, um destino traçado de onde você vai sair para onde você vai chegar. Quando você quer sair de São Paulo, por exemplo, e ir para Nova York, o voo vai seguir uma rota, correto? E o avião não vai sair da rota. Suponhamos que isso aí, essa rota, seja o seu karma, certo? É um destino que você tem, que lhe está reservado, beleza? Então, dentro dessa rota, você não pode alterar a rota, mas dentro do avião, você pode fazer algumas coisas, correto? O que você pode fazer? Você pode ler um livro ou não. Você tem uma pequena liberdade, não é verdade? Você pode conversar com outra pessoa ou não. Pode ver um filme ou não. Pode escutar uma música ou não. Certo? Você pode ir no banheiro, você pode fazer isso, pode comer isso, assado. Enfim, algumas liberdades você tem dentro do avião. Isso aí é limitado a você. A liberdade, ela limita, por incrível que pareça, né? As pessoas têm uma ideia errônea da liberdade e a transformam em libertinagem. Mas a liberdade, ela limita. Qual que é o limite da liberdade sua? Onde termina a sua liberdade, onde começa de outra pessoa a liberdade. Por exemplo, num condomínio, certo? Você tem regras do condomínio que você tem que seguir. Se você tem uma linha traçada no chão, e você tem que estacionar seu carro ou sua moto, se você não estacionar de maneira correta, o que vai acontecer? Você vai receber uma punição, certo? Esse é o meio. Então, mas numa sociedade civilizada e instruída, essa regra não poderia, nem existiria, porque no convívio com as pessoas é na base da confiança. E a sociedade da confiança é muito melhor que essa sociedade burocrática demais. Vou te dar um exemplo. Você está no seu condomínio lá, né? Se todo mundo começa a reclamar que o pessoal está invadindo a vaga dele, é porque ele já foi falar com aquela pessoa e aquela pessoa continua insistindo naquilo, não é verdade? Mas se a pessoa fala, ó, você está invadindo meu espaço aqui, para mim estacionar está difícil, e a pessoa começa a mudar, o condomínio não precisa fazer uma regra para isso. E você vai ter mais liberdade, não é verdade? É difícil entender isso, então a sociedade, cada sociedade vai aumentando o seu nível, a sua cultura, você vai aumentando a sua liberdade. Cada vez menos que as pessoas não têm acesso à informação e não conseguem se civilizar no processo, criam-se burocracias que vão infernizar a sua vida. Correto? Dei esse exemplo, vamos voltar ao assunto principal, para você, esse assunto para você entender aí o que eu quero dizer. Então, no livro Karma, quais que você possui, vai descrever o karma de não reter finanças, o karma de ser um líder, o karma de ter doenças assim, tá? Então, tem coisas que cada pessoa está predestinada a ter alguma coisa. Agora, o importante é o vertical e o horizontal. O yin são coisas internas a você, que você traz consigo, é o seu destino. E tem o yen, que é o exterior. Então, se você tem um problema de saúde, por exemplo, de respiratório, e você tem isso no seu karma, se você vive num ambiente que tem mofo, se você vive num ambiente que tem poeira, vai agravar ou não a sua situação. Certo? Aí que está o X da questão. Então, o ambiente externo vai favorecer para que o seu karma, por assim dizer, piore ou amenize. Então ele vai influir também em você. Se o ambiente material pode influir na sua vida,
o fator espiritual, meu amigo, pode influir muito mais. Deus, o fator Deus. Então, pessoas do passado, no Bhagavad Gita diz claramente que grandes personalidades do passado, através de ouvir das autoridades, descobriram o quê? Através de certos sacrifícios, de orações, de jejuns, de caridade, né, de penitências, né, de fazer o bem ao próximo e entregar a sua vida a Deus, eles conseguiram mudar o seu karma. Vou dar um exemplo na minha própria família, meu pai. Quando meu filho nasceu, né, o Emmanuel, o primeiro neto dele, né, o primeiro neto, né, que a minha mãe lembra até hoje, quem iria dar para minha mãe era meu irmão Vitor. Mas a namorada dele na época, né, teve um aborto espontâneo, né? Então foi muito triste, né? Era para ser o primeiro neto ou neta, ninguém sabe, né? É muito triste, eu lembro até hoje disso. Então, quando meu filho nasceu, meu pai falou assim: poxa vida, eu não posso segurar meu neto com cheiro de cigarro, com fumaça nele. E parou de fumar. Então, a idade que meu filho tem é o tempo que meu pai parou de fumar. E quando ele adquiriu o câncer, né, esse fator externo fez com que ele conseguisse ter ainda vida. Mas se ele tivesse fumado, continuado, de repente esse fator externo, né, poderia agravar isso. Compreendeu a questão? Então, por que isso não se fala muito palavrão? Eu falo palavrão, até demais, né? Por que você não deve falar palavrão demais? Porque você vai furando o éter e a sua áurea. Você tem uma áurea dentro de você. Você vê que tem aquelas pessoas que são negativas, né? Você se aproxima perto daquelas pessoas, você fica meio... Parece que passa um negativismo para você, pessoas invejosas, não é verdade? Então, o palavrão vai furando o éter. E você vai furar o seu bloqueio, a sua proteção. A primeira proteção que você tem. Né? Tem Deus, ele já deixou tudo isso aí. Acredite você ou não. Correto? Então, por isso que não se fala essas palavras. Não é porque para você ser mais bonitinho, ser comportadinho, não é nada disso. É para ajudar a sua própria vida. É um fator externo. Quer você acredite ou não. Se você acredita na lei da gravidade, pouco importa. Se você jogar esse livro, por exemplo, se soltar ele, vai cair. É a lei da gravidade, ele não vai ficar flutuando. Então, esse fator externo vai influir em você, correto? Então, nesse livro, apresentam o exemplo de A, B e C. Ele dá o exemplo de uma pessoa que ganhou na loteria, pegou aquele dinheiro, investiu, uma pessoa o aconselhou, investiu, e ele se tornou mais rico ainda. Outra pessoa, o B, ganhou o dinheiro da loteria, começou a falar muito na aldeia dele lá, alguém ouviu aquela conversa, esses elementos C que estavam ouvindo a conversa, engraçado, ouviu a conversa e bolou um plano. Ele estava devendo, ele era contador, ele estava devendo na empresa, então ele estava armando as contas da empresa, mas não dava mais para disfarçar, ele tinha que arrumar aquele dinheiro para fechar as contas da empresa. O que ele fez? Ele ficou lá ouvindo aquela conversa, né? Viu que todo mundo estava dormindo ali naquele local, entrou dentro da casa, viu que dentro da pia tinha uma faca, escondeu a faca, ele não queria matar ninguém, mas vai que, né? Ele queria descobrir onde estava o dinheiro. E estava lá, perto do rapaz lá que tinha ganho. Aí ele foi tentar tirar a bolada de dinheiro, né? Que era muito. E o rapaz acordou, e eles entraram numa luta. E aí acabou que esse elemento, que era o B, morreu. E a esposa dele acordou e começou a entrar em luta com esse elemento, que era o C. E ela foi ferida. Esse elemento, o C, foi preso. E cada um desses elementos, o A, B e o C, tiveram resultados diferentes. Um ganhou uma fortuna e prosperou. O outro ganhou uma fortuna, mas aquela fortuna foi causa da sua morte. E um outro que foi brigar por aquela fortuna, né, foi preso. Então, meu amigo, nós temos que saber valorizar as coisas. Certo? Então, tem pessoas que o destino dela não é para ser rica. Porque aquela riqueza pode trazer certos problemas para ela, ela não sabe. Você não sabe o que pode acontecer. Então,
continue lutando, continue orando, não desista dos seus sonhos, né? E cada qual vai ter o seu quinhão, certo? Mas nunca desista de lutar. Sonho, você tem que suar, né? Comer do seu suor. Tem pessoas que não querem se esforçar para nada, né? E gostaria de acrescentar uma historinha aqui para vocês, meus amigos, né? Existia uma aldeia na Índia, há muitos anos, há mais de 5.000 anos, né? mais ou menos, e nessa aldeia vivia duas personalidades. E essas personalidades eram meio bandidos assim, né? E eles viram que naquela aldeia chegaria um monge que tinha o poder de ver o futuro de todo mundo. E tudo que ele falava acontecia de fato. Aí eles foram ter com esse monge e perguntaram: qual que é o meu futuro? Para um, o monge falou: você tem o seu futuro, você vai ser rei nessa vida ainda. E para o outro: qual que é o meu futuro? Você em 1 ano vai morrer. E você em 1 ano vai ser rei. E esse aqui em 1 ano você vai morrer em 1 ano. Após saber desta predestinação, eles acreditavam nisso, um elemento começou a se comportar como rei. E as pessoas ao redor dele, né, o que fizeram? Ficaram com medo e atendiam os seus desejos. O outro, que em 1 ano ia morrer, o que ele fez? Vou morrer 1 ano. Ele começou a participar da igreja, do monastério lá, e começou a fazer caridade, começou a estudar a palavra, começou a fazer orações, né? Mudou a vida um pouco, né? Depois de 1 ano, eles se encontraram com esse monge de novo. E esse elemento que iria ser rei encontrou um baú de tesouro. E esse outro elemento não morreu. E eles foram ter com esse monge. Mas peraí, você falou que eu ia ser rei. E você falou que eu ia morrer em 1 ano e não aconteceu isso. Por quê? Ele explicou: você começou-se a comportar como rei antes do momento certo. E você queimou, por assim dizer, a sua sucrite, as suas atividades piedosas. E ela foi reduzida a isso aí que você tem, uma caixa de tesouro. Você iria morrer em 1 ano. Não morreu porque você, através de se dedicar a Deus, você queimou as suas duscrites, que são atividades impiedosas. E você teve como resultado um acréscimo de vida que você tem. Quando eu li essa história, eu lembrei do meu pai, né? Ele está vivo ainda, graças a Deus, conosco. Mas se ele continuasse fumando, de repentemente eu não teria mais a companhia dele, que eu tanto amo. Então você, meu amigo, minha amiga, você tem que parar de se acovardar, você tem que parar de se entregar, você tem que acreditar, nós que acreditamos em Deus, né? Você tem que acreditar em Deus, acreditar no extraordinário, acreditar que a sua vida pode mudar. Não desista de lutar, pare de ficar reclamando da vida, né? Levanta-se e luta. Buda yukto da jaha tiha uba sukrita taduskrute tasmayogaya yujaswa yoga karmasu kausalam. Levanta-te e luta, Arjuna. São as orações do incenso proferidas por Krishna há mais de 5.000 anos. Levanta-te e luta. Os semideuses que trabalham sob o comando de Deus não são deuses. Eles abençoaram a humanidade. Esse é um poema védico. E a humanidade foi abençoada que todo homem que se esforçar vai conseguir vencer nessa vida. Mas se você não se esforçar, você não vai vencer na sua vida. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Fica aí a dica de leitura, indicação. Quais os karmas você possui? Vale muito a pena a leitura. E no final do livro, ele vai apresentar uma visão budista de como você consegue reverter essa situação do karma. Na literatura Vaishnava, você pode reverter através de cantar os santos nomes. Na literatura católica, você sabe quais são. Cantar para Deus, né? Participar. Você que é católico, participe. Uma vez ou outra você vai no domingo. O domingo é um dia sagrado para católico. É um dia especial. É o dia de você se religar com Deus de novo. Religião é isso. Religar de novo. Se você não buscar forças no espiritual, em Deus,
a sua vida material vai ser difícil lutar. Você tem que acreditar. Beleza? E os Vaishnavas cantam Hare Krishna, Hare Rama. Então, tenha fé, lute, não desiste, né? E essa foi a nossa indicação de leitura de hoje. Boa leitura a todos. Abaixo tem links ali da estante virtual que você pode encontrar esse livro, ok? Duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais, tchau.